Era uma vez um time que foi 4 vezes rebaixado. Pera, acho que não é essa história que a gente vai contar. Estou sentindo a minha força indo embora. Ah, o Vasco da Gama. O grande Vascão. Pelo que me falaram, ele foi um navegador, um explorador e administrador português. Sei o que isso significa? Não sei, mas ele foi. O cara foi nomeado pelo rei. Olha o status. Foi nomeado pelo rei Dom Manuel I, que era o comandante de uma frota que saiu da Europa e chegou nas Índias. Olha, os cara estabeleceram uma nova rota marítima pro Oriente. Vasco da Gama fez uma descoberta fantástica. Simplesmente o cara conseguiu achar um caminho que contornava o sul da África e chegava nas Índias, e assim abriu uma rota direta para diversas mercadorias muito valiosas. Essa grande conquista dele impactou diretamente no comércio e na expansão do Império Português. Com isso, né, influenciou muito os portugueses, né, que aí acharam que mandavam em tudo e começaram a dominar. Com isso, os portugueses foram trocando ideias com as pessoas de novos territórios e tecnologias com eles, né? Porque eles não tinham de tudo aí, né? Isso também mudou muito o desenvolvimento econômico de Portugal, porque pensa bem, alguém vai chegar lá, vai dominar tudo e vai falar, não, vai ser assim agora. Mas no geral, o nosso Vasco da Gama deixou uma marca muito grande na história. Eu, hoje, Luzinho Gameplays, estou aqui junto com meus outros colegas, não por amizade, mas sim por nota, né? Professora Thaís, por favor, eu já estou ruim o suficiente em física, preciso de nota. Please, please. Bom, pessoal, já estou mal em física, mas temos que fazer esse trabalho aqui de história, né? Mas, enfim, acabando o reencontro, hoje nós vamos falar do gigante da colina, o Vasco da Gama. Que nesse vídeo, obviamente, eu não lembrarei da derrota do Vasco por 4-1 pelo Criciúma, mas chega de humilhação, né? De todo modo, nós sabemos o porquê do nosso rebaixado favorito ser o responsável por fazer a viagem até a Índia, e para fazer isso temos que voltar um pouco no tempo. Bom, nós sabemos que o Império Português foi o primeiro reino moderno a surgir e também foi um dos primeiros a explorar os mares com as navegações. Assim, eles faziam negócios tanto com o Mar do Norte, que hoje fica pelo lado da Inglaterra, quanto o Mar Mediterrâneo, que é perto da Itália. Vale ressaltar, pessoal, que apesar de Portugal fazer negócios com essas localidades, transportando muitos bens valiosos, quem era o Big Boss dos comércios era uma rota milenar que trazia mercadoria do Oriente até o Ocidente. Essa super rota ela vai começar a se quebrar com a conquista da cidade de Ceuta pelos tugas em 1415. Quando os ancestrais do CR7 conquistam Ceuta, eles vão tentar contornar a África. Mas, é claro, se você é esperto e no mínimo tem olhos, vai ver que a África é grande para um caralho e piquitita colossal. Então, os tugas nunca conseguiam terminar de contornar a África, tanto que eles vão abandonar essa ideia por um tempo. Os portugueses só vão voltar com essa ideia quando os turcos tomam Constantinopla em 30 de maio de 1453, fazendo assim que a super rota de especiarias se quebre por completo. Vai ressaltar, pessoal, maio é o mesmo meu aniversário, então sim, eu quero presentes. Os cabeças de bacalhau, sentindo o cheirinho da oportunidade, juntaram a maioria de seus capitais e começaram a financiar navegantes para agora contornar de vez a África. E nessa marcha épica foi onde os portugueses arrecadaram muitos escravos e outros metais preciosos como ouro. O responsável pela principal navegação foi o foda Bartolomeu Dias, que em 1488 conseguiu contornar a costa da África, batizando aquele local de Cabo das Tormentas, tanto que pela dificuldade de passar daquele ponto, quanto porque ali era um encontro do Oceano Atlântico com o Índico. Na verdade, dizem as más línguas, não quero ser fofoqueira como minha vizinha, que a cruzada do cabo foi tão difícil que quando chegaram ao outro lado, os tripulantes do Bartolomeu ficaram tão apavorados com medo que imploraram para ele para que eles voltassem a Portugal. Apesar de voltar com seu objetivo concluído, entre muitas aspas, ele informa o ocorrido ao rei da época, que era o Dom João II. E até hoje não se sabe porquê, né? As navegações pararam completamente. As navegações só vão voltar de vez com a morte do rei em 1995 e a tomada do poder pelo seu sobrinho Dom Manuel I. Esse Dom Manuel, pessoal, ele era um cara bem supersticioso. Para vocês terem noção, para saber quem ele deveria escolher para assumir o comando da navegação até a Índia, ele manda consultarem os astrólogos reais. E no básico, fazendo um horóscopo, eles mandam para ele uma mensagem no maior estilo Mestre dos Magos. Veja, ó rei, que descobrirás a Índia, e serás senhor do mundo, e quem descobrirás a Índia serão 2 irmãos, cujo nome não alcanço. Tá de brincadeira, os caras deram informação pro rei, faltando partes, mas enfim. Vocês não esqueceram de nada? E o Bartolomeu Dias?
não foi escolhido para comandar essa expedição por quê? Bom, pessoal, apesar do Bartolomeu Dias ter sim concluído uma missão muito importante e ter conseguido cruzar o Cabo das Tormentas, ele era na verdade um plebeu. Ele era um chinelão que nem tu que tá assistindo esse vídeo aí. E o conselho e o rei queriam um nobre. E aí que entra o nosso sommelier de rebaixamento. Dizem as lendas que o Dom Manuel, eles estavam no palácio em uma reunião, e quando ele viu o Vasco da Gama, dizem que uma luz entrou pela janela e brilhou sobre o Vasco da Gama. Parece até comercial da L'Oréal Paris isso aí. Bom, essa escolha ali do Vasco da Gama e do seu irmão Paulo da Gama foi muito contestada na época, até porque os dois, apesar de serem nobres, viviam arrumando briga com Deus e o mundo. Tanto que Paulo da Gama estava exilado de Portugal por ter dado uma surra em um juiz. O bicho é bravo. Bom, mas o importante é que no dia 8 de julho de 1494, eles partem em viagem, em uma rota criada pelo Bartolomeu Dias.